Oi, pessoal! E aí, como passaram de descanso, semana de descanso, teve bom? Então, vamos retornar às nossas atividades, né, com a apostila, tá? E nós vamos, hoje a primeira aula vai ser de português, tá? Nós vamos retomar de onde a gente parou, né? A gente parou na página 13, tá? E nós vamos dar continuidade, que é no contexto aqui do Saci Pererê. Tá bom? Então vamos lá, acompanhem comigo, eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem a leitura aí com a apostila de vocês, tá bom? Vamos lá? Saci Pererê. O Saci é um menino negro que tem apenas uma perna. Ele usa um cachimbo e um gorro vermelho que possui poderes mágicos. Vive aprontando travessuras e se diverte muito com isso. Ele espanta cavalos, queima comida e acorda pessoas com gargalhadas. Bom, pessoal, aí depois da leitura e de vocês perceberem, observar um pouco do texto, é para vocês observarem que aí no texto vocês viram, tem umas palavrinhas que estão destacadas. Dá uma olhada aí. E se vocês sabem qual classe gramatical essas palavras pertencem, olha ali, é a palavra, são as palavras, ó, que estão mais, estão destacadas no texto, ó. Estão mais escurinhos aí, ó. É o a gente tem o possui, o veja, diverte, espanta, queima e acorda. Olha lá, dá uma olhada aí e prestem atenção. O que vocês acham que essas palavras, qual classe gramatical que elas são substantivo, elas são adjetivos? Acho que nas aulas anteriores, no terceiro ano, nos outros anos, vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre substantivo. Substantivo são o nome das palavras, né? Por exemplo, celular, um substantivo é o nome de um objeto, né? Espelho é o nome de um objeto também. Então, substantivo são o nome das coisas, né? O nome que a gente dá para as coisas é substantivo. E adjetivo são as características, lembra? Adjetivo, aquela menina é magra, é um adjetivo, uma característica. Aquele menino é branco, é uma característica, um adjetivo, né? Aquele menino, ele é legal, ele é bonito. Todas essas palavras são adjetivos, são características. E essas palavras que estão no texto, que estão destacadas aqui, qual classe gramatical que ela pertence? A gente tem adjetivo, substantivo, verbo, o que mais? Bom, pessoal, essas palavras aí que estão destacadas no texto, elas pertencem à classe gramatical dos verbos. Alguém já ouviu falar? Acho que vocês já devem ter ouvido falar aí nos anos anteriores, né? Ou com a professora mesmo desse ano, sobre os verbos, não é? Os verbos, como vocês já devem ter estudado, ou só para relembrar, são ações. Tudo que a gente pode fazer, né? Andar, correr, pular, pode indicar também um estado, né? Ou pode indicar também fenômenos da natureza, tá bom? E se a gente observar esses verbos, essas palavras que estão destacadas no texto, elas estão em que tempo verbal? Que tempo? Elas estão no presente, no passado ou no futuro? Se a gente for ver. Quando a gente fala a primeira palavra, tá no passado? Já foi? Ou vai ser? Ou agora, né? Então, é só a gente olhar nas palavras que a gente vai conseguir perceber, né? Está no presente. Possui. Possui, está no passado, ou está no futuro, ou está no presente? Também está no presente. Vive, eu falei veja aquela hora, né? Mas é vive, desculpa, tá, gente? A palavra vive. Vive. Tá no passado, já viveu, tá no verão, no futuro, ela vive agora. Presente, né, gente? Espanta. Espanta. Já espantou? Vai espantar? Espantará? Ou espanta agora? Presente, né? Então, espanta é agora, é presente.
A próxima palavra, queima. Queimou, queimará ou queima agora? Queima é de agora, tá? Então, presente também. E o acorda, acordou, acordará no futuro ou acorda agora? Quando a gente fala, ai, acorda, menino, é para acordar agora, né? Ou, ele acordou, é no passado. Ele vai acordar, ele acordará, futuro. O acorda, então, é presente, tá? É só a gente começar a perceber e colocar essas palavras, pensar nessas palavras. Se fosse para me falar no passado, como que eu falaria essa palavra? Se fosse para me falar no futuro e se fosse para me falar no presente, aí assim a gente consegue perceber em que tempo verbal a gente estão essas palavras, tá bom? Então, todas as palavras, elas estão no tempo verbal, no tempo presente, tá bom? Quando conjugamos um verbo, aí tá falando aqui embaixo, né? Ó, quando conjugamos um verbo, localizamos a ação em um determinado tempo. Quando a gente conjuga um verbo, quando a gente coloca o verbo no texto, na frase, a gente localiza a ação em um determinado tempo. A gente localiza, o verbo é ação. E a gente tem que colocar ele no tempo certo. Se a gente estiver contando uma história que já passou, a gente vai ter que colocar o verbo, a ação. Por exemplo, semana passada eu andei de bicicleta. Eu não vou colocar eu ando de bicicleta, né? Porque eu andei já, né? Foi passado. Então eu vou colocar o verbo andar no passado. Andei, né? Agora, se eu vou andar ainda, eu andarei de bicicleta na semana que vem. Então, a gente sempre tem que estar colocando esses verbos, essas ações no tempo verbal correto, senão a nossa frase vai estar errada. Pessoal, primeiro a gente vai relembrar um pouquinho como que a gente conjuga os verbos, tá? Como que funciona para a gente conseguir escrever os verbos da forma correta, no tempo verbal correto e da forma correta, tá? Primeiro, os verbos, eles possuem 3 conjugações, tá? A primeira, segunda e terceira. Possui 3 conjugações que a gente chama formas de escrever, tá? A primeira são os verbos terminados em ar. Pensem aí na casa de vocês. Verbos terminados em ar são ações que terminam em ar. Coisas que a gente pode fazer que terminam em ar. O que a gente pode fazer? Falar, que eu tô falando, né? Falar. O verbo falar é uma ação e termina em ar. Então, falar é um verbo da primeira conjugação, tá? Que outro verbo, que outra ação termina em ar que a gente faz? Que é uma ação. Pensem aí. Vamos pensar. Pensar. Pensar também é um verbo, uma ação que termina em ar. Então, ele é da primeira conjugação. Depois vocês vão perceber como que isso é importante, saber pensar nisso para escrever. Depois eu explico certinho, tá? Mas primeiro vocês têm que entender que existem essas 3 divisões aqui, tá bom? Essas 3 organizações. Segunda conjugação são verbos que terminam em er. Que ação? Pensa em coisas que você faz no dia a dia que termina em er. Vamos pensar. Quando a gente acorda, acordar é ar. Não. Quando a gente come, comar. Não é comar, é comer, certo? Então, comer termina em er. Então, comer é um verbo da segunda conjugação, certo? Mais alguma palavrinha, gente? Que verbo que termina em er, uma ação que termina em er. Vamos lá, vamos pensar coisas que a gente faz assim. Quem vai ter um irmãozinho aí? Quando a gente nasce. Nascer. Não é nascer, né? É nascer. Então, nascer também é um verbo da segunda conjugação. Er. Certo? Comer, nascer, tudo termina em er. São verbos que terminam em er, na segunda conjugação. Certo? Vamos para a terceira agora. A terceira são verbos que terminam em ir.
que são ações. Pensa em ações aí, que terminam em ir. Quando a gente sobe uma escada, subir. A gente vai subir, não é? Subir. Então, termina em ir. Então, subir é um verbo da terceira conjugação. Que mais? Olha no livro aí, tem palavra aí. Fugir, quando a gente foge, fugir. Olha lá. Pode colar do livro aí, ó. Tá lá na página 15, tem esses exemplos aí, tá? Mas eu tô colocando aqui pra vocês entenderem melhor, pra gente entender isso, tá? Então, os verbos da primeira conjugação terminam em ar, segunda, er, terceira, ir. Por que é importante a gente saber disso, gente? Porque na hora que a gente for escrever esses verbos no presente, no passado e no futuro, a gente vai ter que saber como que ele termina pra gente saber como que a gente vai escrever ele no passado, no presente e no futuro, tá bom? Depois eu explico certinho pra vocês, que aí vocês vão entender, tá bom? Então, se vocês quiserem anotar isso, apesar que tem na apostila, mas é só pra vocês entenderem. Não esqueçam dessa parte, dessas conjugações na primeira, na segunda e na terceira, que a gente vai usar isso, tá bom? Vamos lá que eu vou passar pra próxima, que a gente vai falar um pouquinho sobre os verbos que vão variar de número, tá? Que vão ser os singulares e o plural, tá bom? Singular, acho que vocês já devem ter trabalhado isso. Singular quando é um só. E plural quando é mais de um, tá? A gente vai ver isso agora, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Tá na apostila também, mas eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem anotar, só pra a gente conseguir compreender melhor, a gente conseguir absorver melhor essas informações, que é muito importante, tá bom? Então, a gente vai ter os verbos que vão variar em número de acordo com os pronomes os quais refere. O que é pronome, gente? Pronome é o que substitui o nome. Quando eu vou falar da menina, é ela. A menina, é ela. Uma menina só, tá? Quando eu vou falar dos meninos, eles. Então, eles são pronome, tá? Elas é outro pronome. Pra gente não falar meninas, a gente usa eles, elas, né? Então, isso é pronome. Então, o verbo, ele vai variar. A ação, as meninas andam de bicicleta. A menina anda de bicicleta, tá? Então, vai variar de acordo com o pronome. Se for elas, o verbo vai ser andam. Se for ela, o verbo será anda. Tá vendo a diferença? Por isso que, ó, aqui a gente tá elas, é no plural, é mais de uma, tá? Aqui, ó, plural. E aqui, ela, uma só, anda, é singular. Beleza? Tá bom? Então, aí lá na apostila, se vocês quiserem anotar também, é muito importante, tá? Lá na apostila tem um exemplo. Ó, tá lá na apostila, ó, o exemplo de singular e plural. Qual? O singular, a gente vai usar sempre... Peraí. E plural aqui embaixo. Plural. O singular, a gente sempre vai usar eu, é um só. Eu sou só eu, né? Eu. A gente vai usar tu, que é só tu, só você, tá? A gente vai usar ele, que é só ele, um só. A gente vai usar ela, que é só ela, uma só. Certo? E no plural, a gente vai usar nós. Somos nós, todos nós, não é mais de uma pessoa, tá? Nós vamos usar vós, que é a mesma coisa que vocês, né? Vós. A gente vai usar eles e elas. Eles e elas. Beleza? Então, o verbo, assim, como eu expliquei, vai mudar de acordo com o pronome. Se tiver no singular, sempre vai usar o verbo também no singular. Se tiver no plural, também vai usar o verbo no plural. Aí ele vai mudar,
certo? Acho que essa é mais fácil de entender, tá? Mas vamos caminhando que a gente vai entendendo melhor, certo? Se quiserem anotar, fiquem à vontade. Se não, tá aí na apostila, quiser grifar para não esquecer, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas do verbo, tá? Porque vai ter também, a gente vai ter o singular e o plural, e a gente vai ter as pessoas, quem vai estar falando, tá bom? Então, eu vou apagar aqui. E tá lá na apostila também, mas eu vou colocar aqui, que eu acho mais fácil, tá? Pra vocês absorverem melhor. As pessoas do verbo também são divididas em primeira, segunda e terceira pessoa, assim como a conjugação dos verbos, tá bom? A primeira pessoa é quem fala, tá? Quem... Nossa, peraí, então... Quem fala, tá? Que pode ser eu, estou falando, eu gosto de café, tá? Ou pode ser nós gostamos de café. É eu ou nós. Então, a primeira pessoa é quem tá falando, quem que tá contando essa história, quem que, tá bom? A segunda pessoa são pessoas, eu esqueci de escrever pessoas, mas tá lá na apostila, tá? A segunda pessoa, quem ouve. Para quem eu estou contando essa história, tá? Quem ouve. Que é tu ou vós. Tu que está ouvindo no singular, só você, ou vós, vocês, alunos, tá? Então, tu ou vós, certo? E a terceira pessoa é de quem que eu estou falando, tá? De quem se fala, que pode ser dele, ele, estou falando dele, eles, elas, ela e elas. Ela e elas. Tá? Então, essas aqui são as pessoas do verbo, tá bom? Que também sempre vai ter, tá bom? Primeira, segunda e terceira pessoa. Se quiserem anotar, se não, tem na apostila, também grifem e deem uma lida, deem uma olhada para vocês conseguirem absorver melhor as informações, tá bom? Vou apagar. Qualquer coisa é só vocês pausar também, que vocês conseguem ver de novo, tá? Vou voltar o vídeo. E aí a gente vai para o que a gente vai aprender agora, que a gente vai conjugar alguns verbos, tá? No tempo presente do indicativo e do subjuntivo, que é isso, tá? Presente no tempo presente do indicativo e no tempo... Vamos falar um pouco sobre o presente do indicativo e depois a gente vai pro presente subjuntivo, tá bom? Pessoal, primeiro a gente vai relembrar um pouquinho como que a gente conjuga os verbos, tá? Como que funciona pra gente conseguir escrever os verbos da forma correta, no tempo verbal correto e da forma correta, tá? Primeiro, os verbos eles possuem 3 conjugações, tá? A primeira, segunda e terceira. Possui 3 conjugações que a gente chama, formas de escrever, tá? A primeira são os verbos terminados em ar. Pensem aí na casa de vocês. Verbos terminados em ar são ações que terminam em ar. Coisas que a gente pode fazer que terminam em ar. O que a gente pode fazer? Falar, que eu tô falando, né? Falar. O verbo falar é uma ação e termina em ar. Então, falar é um verbo da primeira conjugação, tá? Que outro verbo, que outra ação termina em ar que a gente faz? Que é uma ação. Pensem aí. Vamos pensar. Pensar. Pensar também é um verbo, uma ação
que termina em ar. Então, ele é da primeira conjugação. Depois vocês vão perceber como que isso é importante saber pensar nisso para escrever. Depois eu explico certinho, tá? Mas primeiro vocês têm que entender que existem essas 3 divisões aqui, tá bom? Essas 3 organizações. Segunda conjugação são verbos que terminam em er. Que ação? Pensa em coisas que você faz no dia a dia que termina em er. Vamos pensar. Quando a gente acorda, acordar é ar. Não. Quando a gente come, comar. Não é comar, é comer, certo? Então, comer termina em er. Então, comer é um verbo da segunda conjugação, certo? Mais alguma palavrinha, gente? Que verbo que termina em er, uma ação que termina em er. Vamos lá, vamos pensar coisas que a gente faz assim. Quem vai ter um irmãozinho aí? Quando a gente nasce, nascer, não é nascer, né? É nascer. Então, nascer também é um verbo da segunda conjugação, er, certo? Comer, nascer, tudo termina em er. São verbos que terminam em er, na segunda conjugação, certo? Vamos para a terceira agora. A terceira são verbos que terminam em ir, que são ações. Pensa em ações aí, que terminam em ir. Quando a gente sobe uma escada, subir. A gente vai subir, não é? Subir. Então, termina em ir. Então, subir é um verbo da terceira conjugação. Que mais? Olha no livro aí, tem palavra aí. Fugir, quando a gente foge, fugir. Olha lá. Pode colar do livro aí, ó. Tá lá na página 15, tem esses exemplos aí, tá? Mas eu tô colocando aqui pra vocês entenderem melhor, pra gente entender isso, tá? Então, os verbos da primeira conjugação terminam em ar, segunda, er, terceira, ir. Por que que é importante a gente saber disso, gente? Porque na hora que a gente for escrever esses verbos no presente, no passado e no futuro, a gente vai ter que saber como que ele termina pra gente saber como que a gente vai escrever ele no passado, no presente e no futuro, tá bom? Depois eu explico certinho pra vocês, que aí vocês vão entender, tá bom? Então, se vocês quiserem anotar isso, apesar que tem na apostila, mas é só pra vocês entenderem. Não esqueçam dessa parte, dessas conjugações na primeira, na segunda e na terceira, que a gente vai usar isso, tá bom? Vamos lá que eu vou passar pra próxima, que a gente vai falar um pouquinho sobre os verbos que vão variar de número, tá? Que vão ser os singulares e o plural, tá bom? Singular, acho que vocês já devem ter trabalhado isso. Singular quando é um só. E plural quando é mais de um, tá? A gente vai ver isso agora, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Tá na apostila também, mas eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem anotar, só pra a gente conseguir compreender melhor, a gente conseguir absorver melhor essas informações, que é muito importante, tá bom? Então, a gente vai ter os verbos que vão variar em número de acordo com os pronomes os quais refere. O que é pronome, gente? Pronome é o que substitui o nome. Quando eu vou falar da menina, é ela. A menina, é ela. Uma menina só, tá? Quando eu vou falar dos meninos, eles. Então, eles são pronome, tá? Elas é outro pronome. Pra gente não falar meninas, a gente usa eles, elas, né? Então, isso é pronome. Então, o verbo, ele vai variar. A ação, as meninas andam de bicicleta. A menina anda de bicicleta, tá? Então, vai variar de acordo com o pronome. Se for elas, o verbo vai ser andam. Se for ela, o verbo será anda. Tá vendo a diferença? Por isso que, ó, aqui a gente tá elas, é no plural, é mais de uma, tá? Aqui, ó, plural. E aqui, ela, uma só, anda, é singular. Beleza? Tá bom?
Então, aí lá na apostila, se vocês quiserem anotar também, é muito importante, tá? Lá na apostila tem um exemplo. Ó, tá lá na apostila, ó, o exemplo de singular e plural. Qual? O singular, a gente vai usar sempre... Peraí. E plural aqui embaixo. Plural. O singular, a gente sempre vai usar eu, é um só. Eu sou só eu, né? Eu. A gente vai usar tu, que é só tu, só você, tá? A gente vai usar ele, que é só ele, um só. A gente vai usar ela, que é só ela, uma só. Certo? E no plural, a gente vai usar nós. Somos nós, todos nós, não é mais de uma pessoa, tá? Nós vamos usar vós, que é a mesma coisa que vocês, né? Vós. A gente vai usar eles e elas. Eles e elas. Beleza? Então, o verbo, assim como eu expliquei, vai mudar de acordo com o pronome. Se tiver no singular, sempre vai usar o verbo também no singular. Se tiver no plural, também vai usar o verbo no plural. Aí ele vai mudar, certo? Acho que essa é mais fácil de entender, tá? Mas vamos caminhando que a gente vai entendendo melhor, certo? Se quiserem anotar, fiquem à vontade. Se não, tá aí na apostila, quiser grifar para não esquecer, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas do verbo, tá? Porque vai ter também, a gente vai ter o singular e o plural, e a gente vai ter as pessoas, quem vai estar falando, tá bom? Então eu vou apagar aqui, que tá lá na apostila também, mas eu vou colocar aqui, que eu acho mais fácil, tá? Pra vocês absorverem melhor. As pessoas do verbo também são divididas em primeira, segunda e terceira pessoa, assim como a conjugação dos verbos, tá bom? A primeira pessoa é quem fala, tá? Quem... Nossa, peraí, tá horrível. Quem fala, tá? Que pode ser eu, estou falando, eu gosto de café, tá? Ou pode ser nós gostamos de café. É eu ou nós. Então, a primeira pessoa é quem tá falando, quem que tá contando essa história, quem que, tá bom? A segunda pessoa são pessoas, eu esqueci de escrever pessoas, mas tá lá na apostila, tá? A segunda pessoa, quem ouve. Para quem eu estou contando essa história, tá? Quem ouve. Que é tu ou vós. Tu que está ouvindo no singular, só você, ou vós, vocês, alunos, tá? Então, tu ou vós, certo? E a terceira pessoa é de quem que eu estou falando, tá? De quem se fala, que pode ser dele, ele, estou falando dele, eles, elas, ela e elas. Ela e elas. Tá? Então, essas aqui são as pessoas do verbo, tá bom? Que também sempre vai ter, tá bom? Primeira, segunda e terceira pessoa. Se quiserem anotar, se não, tem na apostila, também grifem e deem uma lida, deem uma olhada para vocês conseguirem absorver melhor as informações, tá bom? Vou apagar. Qualquer coisa é só vocês pausar também, que vocês conseguem ver de novo, tá? Ou voltar ao vídeo. E aí a gente vai para o que a gente vai aprender agora, que a gente vai conjugar alguns verbos, tá? No tempo presente do indicativo e do subjuntivo, que é isso, tá? Presente no tempo presente do indicativo
e no tempo... Vamos falar um pouco sobre o presente do indicativo. E depois a gente vai pro presente subjuntivo, tá bom? Gente, voltando aqui, desculpa. Depois que eu vi que a lousa tava dando luz, né? E teve algumas palavras que não deu pra enxergar na lousa, né? Então eu coloquei a lousa em outro lugar aqui agora, fiz uma gambiarra. E eu vou tentar explicar aqui agora, tá? Qualquer coisa, tudo que eu escrevi no outro tem na apostila, tá? Então não tem problema se vocês perderam alguma coisa, se não deu pra ler alguma coisa. E tudo que eu escrevi também eu tava falando, então acho que vocês vão conseguir pegar, tá? Mas agora eu arrumei e agora vai dar certo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o presente do indicativo, tá? A gente vai trabalhar isso. O presente do indicativo, ele indica uma ação momentânea. Por exemplo, ação momentânea, alguma coisa que acontece naquele momento, tá? Então, o presente do indicativo, ele indica uma ação que acontece agora, por exemplo. Estudo, nós, né? Estudo neste momento. Nossa senhora, não deu pra... Mas acho que dá pra ler. Estudo é o verbo, né? Estudar, né? Termina em A, é uma ação, né? Uma coisa que a gente pode fazer. Estudo neste momento. Presente do indicativo. O verbo tá no presente do indicativo. Tá indicando que é uma ação momentânea, que eu tô estudando agora, mas depois pode ser que eu não esteja, né? Eu estudo neste momento, tá? Neste momento eu estudo, tá? E também... Então, o presente indicativo, ele indica uma ação momentânea. Sempre que estiver indicando uma ação momentânea, é o presente indicativo. Ou, pode anotar, tá, gente? Se quiser pausar. Ele indica também, porque minha lousa é pequenininha, não dá. Mas vocês podem pausar o vídeo e anotar, tá? Ele indica também uma ação. Ele indica uma ação momentânea, mas também ele indica uma ação habitual. Repetitiva. Repetitiva. Então, presente indicativo, além dele indicar uma ação momentânea que acontece no momento, ele também indica uma ação habitual, repetitiva, uma ação que sempre acontece. Por exemplo, João estudava. Ó, estudo, lembra? A gente tinha o verbo indicativo presente do indicativo momentâneo, que era o estudo, e agora a gente tem o João estudava todos os dias. Olha a diferença, tá vendo? Ele tá indicando que ele estudava todos os dias, e todo dia, então era uma ação habitual, repetitiva, sempre acontecia. Pode ser também, então sempre que o verbo estiver indicando uma ação repetitiva, que acontece sempre, ele tá no presente do indicativo, ele tá indicando que é uma ação que é repetitiva, tem a ação momentânea e essa é repetitiva, beleza? Vamos para a próxima. O presente do indicativo também indica, além de uma ação momentânea, uma ação habitual, ele também indica uma ação futura. Por exemplo, amanhã vou ao jogo. Olha lá, o verbo. Qual que é o verbo? Amanhã? Amanhã é um verbo, é uma ação? Amanhã é uma coisa que a gente faz? Amanhã? Não. Vou ir, né? É uma coisa que a gente vai, uma ação que a gente pode fazer. Então, o vou é o nosso verbo, é a nossa ação, tá? O vou. Amanhã, ele tá indicando, o vou aqui, ele tá indicando uma ação futura, que ainda vai acontecer. Amanhã, a hora que fala amanhã, a gente já sabe que é futuro, né? Amanhã vou ao jogo, né?
Podia ser também amanhã irei ao jogo, né? Não vou, porque o vou, ele é presente, né? Por isso que, ó, presente do indicativo. A gente tá usando o presente, mas indica uma ação futura. Tá vendo? Por isso que a gente fala que o verbo tá no presente do indicativo. Ele tá no presente, mas ele tá indicando qual presente ele está. Será que dá pra entender? É mais ou menos assim, tá? Então, por mais que o verbo esteja no presente, ele tá indicando, na verdade, que é no futuro, né? Amanhã vou ao jogo. A língua portuguesa tem dessas coisas, né? De usar as palavras, brincar com as palavras, tá bom? Então, se tivesse irei, que é a palavra, que é o verbo no futuro, estaria correto também. Mas a gente usa também o vou. Por isso que, às vezes, se você achar um verbo no presente, mas a frase indica que é no futuro, esse verbo está no presente do indicativo, certo? Quiser copiar, tá bom? Para vocês absorverem melhor. E a última é a ação, o presente do indicativo, ele também indica uma ação passada. É a mesma coisa que acontece na ação futura, tá, gente? Olha aqui, ó. Brasil, olha essa frase. Realiza. Ah, não vai caber aqui, eu vou pôr aqui. Eleições. Qual que é o verbo? Brasil é um verbo, é uma ação, uma coisa que a gente faz, Brasil? Realiza é uma coisa que a gente faz, a gente realiza? É uma ação, sim, realizar, né? Olha lá, o realiza. Ele também tá no presente. Realizo, eu realizo, ela realiza hoje, né? Brasil realiza eleições. Pode ser hoje, mas dependendo de quando essa notícia for informada, por exemplo, se aparece no jornal, Brasil realiza eleições. No domingo em que a eleição acontece, a gente entende que é naquele dia, está sendo realizado naquele dia. Mas, se a gente lê essa notícia na segunda-feira, que já passou a eleição, a gente entende que foi no passado. Por isso, ação passada. Ela pode indicar uma ação passada. O verbo ele pode indicar uma ação passada, mesmo que ele esteja no presente. Presente do indicativo. Ela está no presente, mas ela indica passado de acordo com o contexto, de acordo com a frase. Entenderam? Então, o presente do indicativo é isso, galera. Nada mais é que isso. Usar verbos dessa forma, às vezes no passado, mas às vezes no presente, mas indica passado, ou indica, ele sempre está indicando quando aconteceu. Ele sempre está é um verbo que sempre indica, tá? O momento. Bom, é isso. Esse é o presente do indicativo. E aí agora a gente vai para o subjuntivo, tá? Vamos lá? Gente, agora a gente vai ver o presente do subjuntivo. Como que a gente vai conjugar os verbos no presente do subjuntivo, né? Como que isso acontece? A gente vai pegar um verbo no presente do indicativo e vai transformar ele no presente do subjuntivo, tá? Então, nós vamos pegar, então, um exemplo de qualquer verbo aí que termina com ar. Agora que a gente vai utilizar as conjugações do primeiro, segundo e terceiro, tá? Que é as terminadas em ar, ir. Que aí eu vou explicar, porque aí é nessa parte que vocês vão entender por que eu falei que é importante a gente entender essas terminações, tá? Exemplo de uma palavra terminada em ar, de um verbo terminado em ar. Falar. Falar. Como ele termina em ar, certo? Como que a gente vai conjugar ele no presente subjuntivo? Primeiro, vamos lá, nós vamos pôr o que? A primeira pessoa, a primeira pessoa é eu. Lembra lá que eu ensinei? A primeira, segunda pessoa do plural, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, que é segunda pessoa do singular, tu, e terceira pessoa
do singular ele. Depois eu faço do plural. Como que nós vamos transformar esse verbo no presente do subjuntivo? Quando ele termina em ar, aqui quando a gente for passar para cá, ele vai terminar em e. Então, que eu fale. Tira esse R, tá? Esquece o R. E vai continuar fale, tá? Que tu fales. Que ele fale. Muda a terminação, tá vendo? Que eu fale, que tu fales, que ele fale, tá? Esse são a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Eu, tu, ele. E o verbo falar no presente do subjuntivo. Fala que eu fale, tu fales, ele fale. E estão no singular. Singular. Né? Primeira, segunda e terceira. Agora a gente vai dar início na primeira, segunda e terceira do plural. Se quiserem anotar, pode anotar, tá? Eu vou apagar. Qualquer coisa vocês pausam aí e anota, tá bom? Agora eu vou transformar a palavra falar. É que na minha lousa não cabe, senão eu já colocava tudo aqui, tá? Aí, ó, faltou o plural, né? A gente fez no singular e faltou o plural. O plural a primeira pessoa do plural tá lá na apostila e também eu expliquei aqui na lousinha também, tá bom? A primeira pessoa do plural é nós. A segunda pessoa do plural é vós, vocês. E a terceira são eles ou elas, tá bom? Como que a gente vai fazer aqui? Continua na mesma regra. Termina em ar, falar, vai terminar em e. Então, que nós falemos. Que vós faleis. Que eles falem. Aqui. Certo? Basicamente é isso. Sempre quando tiver um ar, vocês vão seguir essa regrinha. Olha, volta lá no eu, falei. Então, se for outra palavra, vamos pôr andar. Então, em vez de você colocar que eu andar, é que eu ande, termina em e, né? Você muda o a para e. Então, é que eu ande, que tu andes, que ele ande, que nós andemos, que vós andeis, sempre, ó, olha a terminação, ó. Vocês vão ter isso como modelinho, porque aí quando vocês forem fazer, vocês vão lembrar, termina em ar, então vai terminar sempre desse jeito aqui, emos, eis, em, tá bom? Gente, eu vou apagar, e aí eu vou fazer com um verbo com er, tá bom? Vocês verem. Vamos lá. Um verbo que termina em er agora, pra gente fazer a conjugação dele no presente do subjuntivo. Comer. Comer, muito bom, comer. Verbo comer, terminação em er. Como que eu vou fazer? Que, sempre acompanhado do que? O presente do subjuntivo. Gente, que, primeiro eu vou fazer no singular, depois eu faço no plural, tá? Que não cabe na lousinha aqui. Mas vamos lá, que eu, que tu, singular, né? E que ele, sempre singular. Primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular. Que eu termina em er, a gente vai fazer o contrário do que o terminado em ar, né? A gente coloca o e, né? Os verbos terminados em ar, a gente substitui o a pelo e. Com o er, a gente vai substituir o e pelo a. Então, que eu coma. Que tu comas. Que ele coma. Certo? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Vamos para a primeira, segunda e terceira do plural. A primeira do plural
é nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles ou elas. Que nós, vamos substituir o E pelo A, então, comamos. Não comemos, nós comamos, que nós comamos, tá? Que vós comais e que eles comam. Beleza? Certo, galera? Então, com er, olha lá. A gente fez primeira, segunda e terceira do singular. Então, sempre, regrinha, quando terminar em er, substitui pelo a. E sempre quiser anotar aí para vocês terem modelinho de como termina. O início da palavra continua o mesmo, só o final, er, que a gente muda. Amos, ais, ão, tá? E lá no primeiro também, que coma a, que come, comas, as, que comamos, amos, tá bom? No eu, tu e no eu, tu, ele, tá bom? Anotem aí. Agora a gente vai para a última conjugação, que é a palavrinha terminada em ir, não é? Vamos lá, um verbo terminado em ir, que a gente falou aquela hora, subir. Subir. Vamos transformar ele. Que. Primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. E terceira pessoa do singular. Primeiro. Ir. Terminou em ir. O que nós vamos fazer? Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no er. Substitui o i pelo a, tá? Então, que eu suba. Tá? Que tu subas, tá? E que ele suba. Beleza? Agora, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Vamos lá. Anotem aí, tá, gente? Acho que é importante essa pausa, porque aí vocês já vão saber as terminações. E depois para fazer na apostila ficar mais fácil. Que, ó, primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vós. E eles, plural. Que nós, substitui o i pelo a. Que nós subamos. Amos. Ó, a terminação, tá vendo? Que vós subais. E que eles subam. Beleza? E assim a gente termina o presente do subjuntivo, tá, gente? Eu acho que é importante vocês copiarem, porque, assim, vai dar pra vocês ter uma colinha boa dos finais que vocês vão precisar usar pra fazer com outras palavras. E aí e na hora que a gente for fazer essa tabela, essas duas tabelas, vai ficar mais fácil pra vocês, tá? Então, aí, ó, vamos lá agora pra apostila, depois daqui, pra gente fazer, então, essas duas tabelas. Gente, na tabela, vocês vão precisar conjugar, na tabela lá da apostila, vocês vão conjugar as palavras, vocês vão conjugar, né, as palavras do presente do indicativo, aí vai ter as palavras, né, canto, bebo, parto, e depois no presente do subjuntivo, que eu cante, que eu beba, que eu parta. E aí vocês vão poder usar a explicação de como conjugar para o presente do subjuntivo. Para o presente do indicativo, como que vocês vão conjugar? Também tem uma regra, do mesmo jeito que tem um presente subjuntivo. Qual que é a regra? Eu vou mostrar pra vocês. A gente também vai fazer da mesma forma como o presente do subjuntivo. A gente vai olhar as terminações ar, er e ir, tá? Para conjugar para o presente do indicativo, tá? Primeira tabela, não esquece, anota aí. Se a palavra terminar em ar, vamos lá. Mesma palavra que a gente usou, falar.
Se terminar em ar, olha como a gente vai conjugar. Essa não precisa do que, tá? Que, eu, que, tu, tá bom? Porque é do indicativo, é permanente. Lembra que eu expliquei? O presente de indicativo, ele indica uma ação que pode estar ocorrendo, é uma ação permanente, momentânea, que eu expliquei no início, tá? Então, a gente vai só conjugar assim, primeira pessoa, eu, do singular, mesma coisa. Segunda, tu. Terceira, ele. Terminado em ar, a gente vai tirar o ar e a gente vai, eu falo. É uma presente de indicativo, é permanente. Eu falo, eu sempre estou falando, eu falo agora, eu posso falar depois, tá? Uma ação permanente ou momentânea, eu falo agora, né? Eu falo, tu falas. Quero que vocês guardem essas terminações, ó, o, as, porque toda vez que tiver uma palavra terminada em ar, um verbo terminado em ar, quando você vai passar para o presente do indicativo, vai ser sempre assim, terminando em o, terminando em as, e ele fala, certo? Primeira, segunda, terceira pessoa singular. Termina em o a primeira, termina em as a segunda, termina em a terceira. A primeira e segunda do plural. Primeira do plural, nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Ó, nós falamos. Olha como termina presente indicativo, vamos. Vós falais. Oais. E eles falam. Termina assim. Toda vez que for conjugar. Na hora que vocês forem conjugar lá na tabela, vocês vão pensar nisso aqui. Anota, presta atenção, vocês vão precisar, tá bom? Então, esse é o ar, tá? Então, quando for passar pro indicativo, presente indicativo, vai ser essa regra, tá bom? Para o eu, o tu, ele e depois o nós, vós, eles. As terminações sempre vão ser as mesmas. Vamos para o er. Palavra terminada em er. Comer, vamos lá. Comer. Vamos lá. Eu, tu, primeira pessoa, terceira pessoa e ele. Eu vou tirar o er, eu como. Permanente, momentânea, tá? Em presente do indicativo. Tu comes. Olha como muda o final, tá vendo? Sempre quando terminar em er, olha os finais. Anotem aí pra não esquecer. Ele come. Acho que eu vou fazer aqui do lado, ó. O primeiro, segundo, terceiro do plural também, ó. Nós. Ó. Vós. Vós e eles. Ó. Nós. Para o indicativo, presente do indicativo, nós comemos. Opa. Pronto, arrumei. Comemos. Vós comeis. Meis. Olha os finais, gente. E eles comem. Prestem atenção nos finais. Sempre quando terminar em er, o eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis e eles comem. Sempre quando terminar em er, vão ser essas terminações para conjugar. Vamos para o ir e o último. Vamos lá. Palavra fugir. O ir muda um pouquinho, tá? Vamos lá. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Eu fujo. Ó, sem ser com G, viu, gente? Então fica fugo, tá? J, tá? Fujo. Muda aqui. Tu foges. Ele foge. Nós
fugimos. Opa. Vós, fugis. E eles fogem. Certo? Reparem nas terminações. Peraí, deixa eu só arrumar aqui que é com G, o resto. Só o fujo que é com J. G, ele foge. Tá dando pra entender aí, gente? Acho que tá, né? Foge. Isso. Fugis. É isso, galera. Então, sempre usando, ó, terminado em ar, vai lá nas terminações pra vocês conseguirem fazer. Terminado em ir, volta lá e vê. E terminado em ir, olha lá. Imos, is, em, tá bom? E bora fazer